Einstein. A história completa do homem que mudou a ciência. Albert Einstein não foi apenas um cientista. Foi o homem que desafiou o senso comum, derrubou certezas milenares e nos obrigou a repensar o que entendemos por tempo, espaço e realidade. Este vídeo mergulha em sua trajetória completa, indo além da imagem popular do gênio de cabelos desgrenhados. Aqui você vai conhecer o jovem inquieto que sonhava perseguir feixes de luz. O funcionário anônimo de um escritório de patentes que revolucionou a ciência em silêncio. O homem cheio de contradições pessoais que também carregava a responsabilidade de ser um símbolo mundial. Vai descobrir como lidou com a fama, como enfrentou os dilemas da guerra e da bomba atômica, e como passou seus últimos dias em busca de uma teoria impossível. Mais do que equações, esta é a história de coragem, solidão, música, imaginação e resistência contra o conformismo. Prepare-se para caminhar ao lado daquele que mudou não apenas a ciência, mas a maneira como pensamos a própria existência. A mente de Albert Einstein nunca descansava. Desde menino, havia uma inquietação quase insuportável, como se sua cabeça fosse uma máquina em constante movimento, incapaz de aceitar a realidade como ela se apresentava. Aos 5 anos, uma simples bússola dada por seu pai o deixou perturbado. Como uma agulha podia se mover sem contato, obedecendo a uma força invisível? Enquanto outras crianças viam apenas o brinquedo curioso, Einstein enxergava um enigma profundo. O mundo estava cheio de forças ocultas que precisavam ser compreendidas. Essa fascinação seria a primeira fagulha de um fogo que jamais se apagaria. Na escola, Einstein não se encaixava. Os professores o viam como lento, desinteressado, até preguiçoso. O sistema rígido da educação alemã exigia memorização e obediência, duas qualidades que ele rejeitava com veemência. Suas notas em humanidades eram medianas, seu comportamento era visto como insolente, mas havia algo que escapava ao julgamento daqueles mestres. Ele não queria respostas prontas, queria perguntas novas. Einstein desconfiava do óbvio, zombava do convencional e preferia desafiar a lógica estabelecida. Essa recusa em se conformar o tornava, paradoxalmente, um aluno problemático e, ao mesmo tempo, um pensador em formação. A música foi outro refúgio. Com seu violino, Einstein encontrava um equilíbrio entre razão e sensibilidade. Tocava Mozart não como simples exercício, mas como se decifrasse uma linguagem secreta do universo. Mais tarde, diria que muitas de suas ideias nasciam justamente nesse diálogo silencioso entre notas musicais e pensamento abstrato. Para ele, a música não era distração, era matemática transformada em arte. Sua relação com os colegas também revelava um traço marcante. Não era popular, não buscava atenção, mas encontrava em pequenos grupos de amigos o espaço para compartilhar ideias ousadas. Em cartas e conversas, expunha hipóteses sobre a natureza da luz, sobre a velocidade do tempo, sobre o mistério da gravidade. Eram discussões que iam além da idade que tinha. Enquanto a maioria pensava em futuro profissional estável, Einstein já especulava sobre o tecido invisível que sustentava a realidade. Aos 16 anos, outra visão o marcou profundamente. Imaginou-se perseguindo um feixe de luz. Se conseguisse alcançá-lo, o que veria? Essa experiência mental, aparentemente infantil, se tornaria o embrião da teoria da relatividade. Enquanto todos aceitavam a luz como algo intocável, ele ousava brincar com ela em sua imaginação, como se fosse possível moldar o impossível. A força de suas reflexões não vinha de laboratórios sofisticados, mas da coragem de pensar em cenários absurdos e levá-los a sério. Esse período de juventude também foi marcado por angústias. Rejeitado em algumas escolas, ridicularizado por mestres que o viam como um caso perdido, Einstein parecia destinado ao fracasso acadêmico. Mas essa exclusão, em vez de destruí-lo, funcionou como combustível. Fora dos caminhos tradicionais,
aprendeu a confiar na própria intuição. Enquanto o mundo pedia disciplina, ele cultivava liberdade. Enquanto outros decoravam fórmulas, ele buscava significados. Sua mente, solitária e rebelde, já carregava o germe da revolução. A criança fascinada pela bússola, o adolescente que sonhava com feixes de luz, e o jovem que preferia o violino à obediência, estavam se fundindo em algo único. A ciência não havia ainda notado sua presença, mas o universo já tremia diante das perguntas que ele se atrevia a formular. Era o início de uma trajetória que mostraria ao mundo que as maiores mudanças não nascem da conformidade, mas da inquietação. Einstein crescia como um estranho entre seus pares, um solitário que parecia fora de lugar. No entanto, esse desajuste era justamente a marca do gênio. Em breve, o funcionário anônimo de um escritório de patentes transformaria o que todos chamavam de realidade em um cenário novo, onde tempo e espaço deixariam de ser absolutos. Mas antes que isso acontecesse, a mente inquieta de um jovem solitário precisaria amadurecer em meio a rejeições, sonhos e a convicção inabalável de que pensar diferente era sua única forma de existir. O funcionário do escritório de patentes que reinventou o universo. Em 1902, um jovem de 23 anos conseguiu um emprego modesto em Berna, na Suíça. Longe do prestígio das grandes universidades, longe de laboratórios, cercado por pilhas de documentos burocráticos, Einstein era apenas um funcionário de terceira classe do escritório de patentes. Seu trabalho consistia em analisar invenções de engenheiros e verificar se realmente funcionariam. Era uma rotina que para muitos seria sufocante, mas para ele se tornava a oportunidade de exercitar a mente. Cada pedido de patente era um convite para imaginar engrenagens invisíveis, forças ocultas, possibilidades além da mecânica trivial. Enquanto carimbava papéis, ele treinava sua intuição científica. À noite, após longas horas de ofício, Einstein não descansava. Sua verdadeira vida começava quando mergulhava em seus cadernos. Ali, em silêncio, distante dos holofotes acadêmicos, ousava questionar as verdades absolutas da física clássica. Perguntava-se sobre a natureza da luz, sobre o movimento dos corpos, sobre o tempo e o espaço. Não aceitava que fossem conceitos fixos. Para ele, havia algo de errado na visão de um universo rígido e imutável. Essas dúvidas não eram apenas devaneios. Tornavam-se experimentos mentais precisos, conduzidos com disciplina e criatividade. Foi nesse período que nasceram as ideias que o fariam conhecido como autor do Annus Mirabilis, o Ano Miraculoso de 1905. Em poucos meses, publicou 4 artigos que mudariam para sempre a ciência. O primeiro explicava o efeito fotoelétrico, abrindo caminho para a física quântica. O segundo oferecia uma explicação estatística para o movimento browniano, confirmando a existência dos átomos, ainda contestada por alguns. O terceiro abordava a teoria da relatividade restrita, onde mostrou que o tempo e o espaço não são absolutos, mas relativos ao observador. O quarto trouxe a equação mais famosa da história, E=mc2, revelando a equivalência entre energia e massa. O contraste entre o cenário e a grandiosidade das ideias era quase poético. Enquanto cientistas renomados trabalhavam em universidades prestigiadas, Einstein, sem posição acadêmica, reinventava o universo em suas horas vagas. Sua mente funcionava como um laboratório sem paredes. O que para outros exigia equipamentos sofisticados, para ele bastava imaginação e lógica. Visualizava raios de luz, relógios em movimento, trens que se cruzavam em velocidade. Essas imagens mentais tinham o poder de questionar séculos de tradição científica. O mais impressionante era a coragem de publicar ideias tão radicais sem apoio de grandes nomes. Einstein era um outsider. Não tinha títulos de destaque, não possuía seguidores acadêmicos, não era professor titular em lugar algum. Ainda assim,
Sua confiança na clareza de suas deduções era maior que qualquer medo. Ele acreditava que se algo era logicamente consistente e matematicamente sólido, o mundo teria de ouvir. E o mundo ouviu. Pouco a pouco, seus artigos começaram a chamar a atenção, primeiro de círculos restritos, depois da comunidade científica mais ampla. Mas o que poucos percebem é que essa ousadia nasceu justamente de sua posição marginal. Ao não estar preso às convenções de uma universidade, Einstein se permitia pensar sem amarras. Sua condição de funcionário comum lhe oferecia o luxo da liberdade intelectual. Era como se a vida tivesse lhe dado uma máscara de anonimato, para que pudesse pensar sem medo de julgamentos imediatos. Esse isolamento voluntário, em vez de enfraquecê-lo, deu-lhe forças para arriscar. Quando os resultados de suas ideias começaram a ecoar, a própria física se viu obrigada a mudar. Conceitos aparentemente eternos, como tempo absoluto e espaço fixo, foram derrubados. Einstein mostrava que tudo dependia do ponto de vista do observador e da velocidade em que se encontrava. O que parecia sólido se tornava relativo. A realidade, até então compreendida como uma estrutura rígida, revelava-se flexível, quase maleável. E, no entanto, a vida cotidiana desse revolucionário continuava simples. Continuava chegando cedo ao trabalho, voltando para casa com os bolsos cheios de anotações e a cabeça cheia de hipóteses. Conversava com amigos em cafés, discutia teorias em grupos pequenos, como se fosse apenas mais um jovem sonhador. Mal sabiam eles que estavam diante de alguém que já havia colocado o universo de cabeça para baixo. Esse contraste entre rotina modesta e genialidade extraordinária transformou Einstein em símbolo de uma verdade universal. As maiores ideias não precisam nascer em cátedras prestigiosas, mas em mentes que ousam pensar de forma diferente. Do pequeno escritório de patentes de Berna, saiu não apenas um cientista brilhante, mas a visão de um novo cosmos. O mundo ainda não sabia, mas estava diante de uma revolução que mudaria para sempre a forma de entender a realidade. O gênio e as imperfeições humanas. Albert Einstein tornou-se sinônimo de genialidade, mas sua vida íntima revelava falhas, escolhas difíceis e fragilidades que o tornam mais humano. Por trás do ícone mundial, havia um homem com dificuldades de relacionamento, especialmente em sua vida familiar. Seu casamento com Mileva Marić, colega brilhante dos tempos de estudo, começou cheio de expectativas, mas logo foi marcado por tensões. Einstein, consumido por suas ideias, muitas vezes relegava a esposa e os filhos a segundo plano. O cientista que dedicava atenção minuciosa a problemas cósmicos parecia incapaz de dar a mesma atenção ao cotidiano doméstico. Essa distância afetou sua relação com os filhos. Edward, por exemplo, enfrentou sérios problemas de saúde mental e passou grande parte da vida internado em clínicas psiquiátricas. A ausência paterna pesava, e Einstein, embora amasse o filho, manteve-se em muitos momentos distante, preso à sua rotina intelectual e aos compromissos internacionais. É nesse contraste que aparece a contradição mais dolorosa. O homem que desvendava o universo não conseguia se aproximar plenamente daqueles que lhe eram mais próximos. Ao mesmo tempo, Einstein também buscava afetos fora do casamento. Após a separação, envolveu-se em outros relacionamentos, alguns duradouros, outros passageiros. As cartas revelam que buscava companhia, carinho e estabilidade emocional em meio ao turbilhão da fama. Mostram também um homem vulnerável, carente, que tentava preencher lacunas afetivas que a ciência não conseguia curar. Mas reduzir Einstein às suas falhas seria injusto. Ele reconhecia suas limitações e, em cartas e reflexões, deixava transparecer remorso, sobretudo em relação ao destino do filho. Esses momentos de dor mostram que, apesar da imagem de sábio iluminado, ele lutava com dilemas comuns a qualquer ser humano. Como equilibrar trabalho, paixão, família e dever. É nesse ponto que sua humanidade se destaca.
Ao enxergar suas contradições, percebemos que a genialidade não o blindava de erros. Pelo contrário, talvez a intensidade com que mergulhava na ciência tivesse relação direta com sua incapacidade de lidar com as demandas mais íntimas. O homem que reorganizou o cosmos era, na esfera pessoal, frágil e imperfeito. Essas imperfeições tornam sua figura mais complexa e, de certo modo, mais fascinante. Revelam que até os grandes ícones vivem em tensão entre luz e sombra, entre conquistas extraordinárias e falhas humanas. E é justamente nessa tensão que a história ganha densidade, porque mostra que não existe genialidade sem contradição, o peso da fama e a responsabilidade da ciência. A fama de Einstein explodiu em 1919, quando observações de um eclipse solar confirmaram a teoria da relatividade geral. De um dia para o outro, o físico até então restrito aos círculos acadêmicos se transformou em celebridade mundial. Jornais o comparavam a Newton, manchetes anunciavam a revolução científica, e seu rosto passou a circular como símbolo do gênio humano. Essa visibilidade, porém, trouxe consigo um fardo imenso. Einstein não era mais apenas um pensador isolado, tornava-se figura pública, convocada a opinar não só sobre ciência, mas também sobre política, ética e futuro da humanidade. O reconhecimento trouxe honras, como o Prêmio Nobel em 1921, mas também pressões constantes. Cada palavra sua era examinada, cada gesto se tornava notícia. Einstein, que sempre buscara a liberdade de pensar em silêncio, viu-se arrastado para a arena pública. Recebia convites para conferências, encontros diplomáticos e compromissos que roubavam o tempo de sua reflexão. Sua imagem era disputada por governos, instituições e até movimentos sociais. Ele mesmo, com senso de responsabilidade, usava essa notoriedade para defender causas, falava contra o militarismo, denunciava a intolerância e defendia os direitos civis. A ascensão do nazismo transformou sua vida em exílio. Judeu em uma Europa que mergulhava na violência antissemita, Einstein viu sua figura ser atacada por propagandas racistas, que o acusavam de conspirador e inimigo da pátria. Em 1933, deixou a Alemanha para sempre e se estabeleceu nos Estados Unidos. O homem que havia dado ao mundo uma nova visão do espaço e do tempo, agora fugia para salvar a própria vida. Essa mudança não apenas marcou sua trajetória pessoal, mas também mudou sua relação com a ciência. O refúgio em Princeton o colocou diante de uma nova realidade. A ciência podia ser arma política. Com a Segunda Guerra e o avanço da Alemanha nazista, Einstein foi pressionado por colegas a alertar o governo americano sobre o risco de Hitler desenvolver armas nucleares. Sua assinatura na famosa carta enviada a Roosevelt em 1939 abriu caminho para o Projeto Manhattan. Embora não tenha participado do desenvolvimento da bomba atômica, Einstein carregou o peso moral dessa decisão pelo resto da vida. O homem que buscava compreender a beleza do universo viu suas ideias associadas à destruição em massa. A fama que antes era celebrada, agora o cobrava por escolhas que ele não controlava. Einstein reagiu tornando-se defensor da paz. Denunciava o perigo da corrida armamentista, criticava o uso indiscriminado da tecnologia e defendia a cooperação internacional. Usava sua autoridade não apenas para explicar o cosmos, mas para lembrar que a ciência sem ética poderia ser tão perigosa quanto a ignorância. Seu nome estava permanentemente ligado ao dilema da responsabilidade científica. Até que ponto o pesquisador deve responder pelas consequências de suas descobertas? Esse peso moldou os últimos anos de sua vida. Einstein já não era apenas o cientista que havia reinventado o tempo, mas também uma consciência crítica em um século devastado por guerras. Tornara-se referência moral, mesmo sem desejar esse papel. A celebridade, que no início parecia apenas uma honra, havia se transformado em cruz. Trouxe reconhecimento,
mas também uma carga que o obrigava a pensar não só no universo, mas no destino da humanidade. O último visionário. A busca pela teoria impossível. Nos anos finais de sua vida, Einstein dedicou-se a uma missão solitária: encontrar uma teoria capaz de unificar todas as forças da natureza em um único princípio. Chamava-a de teoria do campo unificado. Essa obsessão não era apenas uma questão científica, mas quase filosófica. Ele acreditava que a natureza não podia ser fragmentada em pedaços desconexos. Para ele, deveria existir uma ordem oculta, elegante e profunda, que unisse gravidade, eletromagnetismo e, se possível, até as forças ainda mal compreendidas da física nascente. Enquanto o mundo celebrava as descobertas da mecânica quântica, Einstein mantinha distância. Reconhecia seu poder, mas desconfiava de seus fundamentos. A ideia de um universo governado pelo acaso, pelo princípio da incerteza, era inaceitável. Repetia incansavelmente que Deus não joga dados com o universo. Essa resistência o afastou de colegas e o transformou em figura quase anacrônica em meio à revolução quântica. Muitos o consideravam ultrapassado, agarrado a concepções clássicas que já não faziam sentido. Ainda assim, ele permanecia firme. Preferia ser voz solitária a aceitar um universo que lhe parecia caótico. Einstein passava horas em seu escritório em Princeton, enchendo cadernos com equações e hipóteses. Trabalhava com a mesma disciplina de juventude, mas agora sem os frutos imediatos de outrora. Os resultados eram fragmentados, incompletos, incapazes de convencer a comunidade científica. A cada tentativa frustrada, sua solidão aumentava. Ainda assim, havia uma força interior que o impedia de desistir. Para ele, a busca pela harmonia do cosmos era mais importante do que a aprovação dos colegas. Esse período mostra um lado quase poético de sua trajetória. Já não era o jovem revolucionário, mas o sábio envelhecido que se recusava a abandonar a intuição. Einstein acreditava que a beleza matemática era um guia confiável e que a simplicidade escondia a essência da verdade. Mesmo quando suas tentativas falhavam, permanecia fiel à convicção de que a natureza era, no fundo, compreensível e unificada. É nesse contraste que se revela sua grandeza. Enquanto a comunidade científica avançava em direções que ele não aceitava, Einstein continuava buscando uma resposta maior. Muitos poderiam ver nisso teimosia, mas havia algo de profundamente humano em sua recusa. Ele não se contentava com verdades parciais. Precisava de uma visão totalizante, de uma explicação que desse sentido ao todo. Essa necessidade transcendia a ciência e tocava o campo da filosofia, até da espiritualidade. Nos últimos anos, sentado diante de pilhas de papéis, com a saúde enfraquecida, Einstein ainda rabiscava fórmulas como se fossem preces escritas à mão. Era como se buscasse dialogar diretamente com a mente do universo. Nunca encontrou a resposta que desejava, mas sua persistência deixou lição. O conhecimento não é apenas conquista, mas também caminho. O valor não está apenas na resposta alcançada, mas na coragem de nunca desistir da pergunta. O último visionário morreu sem a teoria que sonhava, mas não sem legado. Mostrou que a ciência não é apenas técnica, é também ousadia, poesia e fé na razão. Mesmo diante do silêncio do cosmos, manteve a convicção de que havia ordem escondida. A busca pela teoria impossível talvez tenha sido sua maior contribuição final. Provar que a curiosidade humana não conhece limites e que a verdadeira genialidade está em não aceitar que o mistério permaneça intocado. Conclusão. Impactante. O homem que nos obrigou a pensar diferente. Albert Einstein não deixou apenas teorias, deixou uma forma de olhar o mundo que nunca mais pôde ser apagada. Ele mostrou que tempo e espaço não eram absolutos, que energia e matéria eram faces da mesma realidade, que o universo era mais flexível do que nossa imaginação ousava admitir. Mas seu legado ultrapassa as equações.
Está no modo como inspirou gerações a desconfiar do óbvio, a questionar verdades estabelecidas e a acreditar que a mente humana é capaz de redesenhar a própria realidade. Ao longo de sua vida, Einstein foi contraditório e humano. Foi o jovem rebelde que não aceitava a disciplina rígida, o funcionário anônimo que desafiava Newton nas horas vagas, o pai ausente marcado por culpas, o ícone mundial pressionado a assumir responsabilidades éticas, o sábio envelhecido que se recusava a abandonar a intuição. Cada uma dessas faces se combinou para formar não apenas o gênio científico, mas o homem completo, cheio de luzes e sombras. A grande lição de sua trajetória é que o conhecimento exige coragem. Coragem para se isolar quando todos dizem que você está errado. Coragem para enfrentar a crítica e continuar acreditando em ideias que parecem absurdas. Coragem para reconhecer que, mesmo cercado de fama, você continua sendo imperfeito. E, acima de tudo, coragem para olhar para o universo e perguntar: por que é assim e não de outro modo? Einstein nos obrigou a pensar diferente. Nos ensinou que o mundo não é feito de certezas imutáveis, mas de possibilidades em movimento. Que as respostas não estão todas dadas, que a realidade é um enigma em constante transformação. E que o papel do ser humano, diante desse mistério, é jamais se conformar. Quando imaginou perseguir um feixe de luz, abriu caminho para a relatividade. Quando se recusou a aceitar o acaso como resposta final, alimentou gerações que ainda hoje buscam a unificação das forças. Quando alertou para o perigo da bomba atômica, mostrou que a ciência precisa ser acompanhada de consciência moral. Einstein não foi apenas físico, foi símbolo de um século que oscilou entre destruição e esperança. Sua morte em 1955 não encerrou sua presença. Ele permanece em cada fórmula ensinada nas escolas, em cada tecnologia que nasceu das bases de sua física, em cada discussão ética sobre os rumos da ciência. Mais do que isso, permanece como inspiração. A imagem do homem de cabelos desgrenhados que ria com simplicidade enquanto desafiava as estruturas do cosmos é lembrança viva de que a genialidade não é privilégio de deuses, mas expressão da inquietação humana. E talvez seja esse o ponto final mais poderoso. Einstein não nos deixou respostas definitivas, mas nos legou o hábito da pergunta. Transformou o universo em uma conversa aberta, em que cada geração pode continuar a busca. Ele provou que pensar diferente não é apenas um ato de rebeldia, é a própria essência do progresso humano. Essa é a herança de Albert Einstein. Não apenas mudar a ciência, mas mudar para sempre a forma como enxergamos a vida, o cosmos e a nós mesmos. O pensador público, ciência, política e o desafio da consciência coletiva. Com a fama, Einstein deixou de ser apenas físico e passou a ser também uma espécie de conselheiro moral em um século cheio de turbulências. O cientista que revolucionara o espaço e o tempo era agora chamado a se posicionar sobre guerras, governos e direitos humanos. Em um mundo que entrava em colapso entre duas guerras mundiais, sua figura se tornava símbolo de responsabilidade. Einstein compreendia que o prestígio conquistado por suas ideias científicas não poderia ser separado do destino da humanidade. Em conferências, entrevistas e manifestos, falava com clareza contra o militarismo e o ódio racial. Denunciava a perseguição aos judeus na Europa e defendia a criação de instituições internacionais que evitassem o retorno da barbárie. Acreditava que a ciência deveria ser instrumento de cooperação entre os povos, e não de destruição. Quando assinou a carta a Roosevelt, alertando sobre o perigo da Alemanha nazista desenvolver armas nucleares, carregava dentro de si a contradição mais difícil de sua vida. Havia dado um passo decisivo para a corrida atômica. Depois da guerra, Einstein se tornou voz firme contra o uso das armas nucleares. Participava de movimentos pacifistas, apoiava organizações que buscavam limitar a proliferação de armas e insistia em lembrar ao público
que a ciência não era neutra. Suas palavras ecoavam com força porque vinham não de um político, mas de alguém que havia transformado a própria base do conhecimento humano. Sua autoridade intelectual se transformava em apelo ético. Esse papel de pensador público trouxe tanto admiração quanto críticas. Muitos acreditavam que devia se restringir à física, outros o acusavam de ingênuo, mas Einstein persistia. Para ele, a responsabilidade do cientista não terminava com a publicação de um artigo. Continuava no impacto de cada descoberta, no modo como a humanidade usava ou distorcia o conhecimento. Assim, o homem que havia descoberto a relatividade tornou-se também o homem que lembrava ao mundo que nada é mais perigoso do que aplicar a ciência sem consciência. Einstein, nesse aspecto, era mais que físico. Era um farol moral em um século sombrio, lembrando que a inteligência só tem sentido quando acompanha a humanidade. O legado invisível, a cultura moldada pela imaginação de Einstein. A influência de Einstein ultrapassou a física e invadiu a cultura, a arte e até a forma como pensamos sobre nós mesmos. Antes dele, o universo era visto como um palco estático, regido por leis fixas e previsíveis. Depois dele, tempo e espaço tornaram-se elásticos, a realidade deixou de ser sólida e passou a ser relativa. Essa transformação não ficou restrita aos livros acadêmicos. Artistas, escritores e filósofos beberam de suas ideias para reinterpretar o mundo. A literatura do século XX está repleta de ecos de sua revolução. Autores exploraram viagens no tempo, universos paralelos e dimensões ocultas inspiradas diretamente na relatividade. O cinema popularizou conceitos científicos em tramas de ficção que desafiam a lógica comum, mas que seriam impensáveis sem o caminho aberto por Einstein. Até a forma como as pessoas comuns falam de tempo, velocidade e energia foi alterada. A equação E e a mc2 virou símbolo cultural, estampada em camisetas, cartazes e quadros, como se fosse uma senha de genialidade. A música também não ficou imune. Compositores se inspiraram em sua visão cósmica, buscando traduzir em sons a elasticidade do espaço e a profundidade do tempo. Filósofos usaram sua obra para refletir sobre a condição humana, sobre os limites da razão e sobre a relação entre determinismo e liberdade. Até mesmo religiões viram em Einstein uma figura quase mística, um homem que, sem falar de fé dogmática, sugeria a existência de uma ordem harmoniosa no universo. Esse legado invisível talvez seja ainda maior que suas descobertas técnicas. Ele mudou não só o que sabemos, mas como imaginamos. Antes dele, poucos ousariam pensar no tempo como relativo, ou no universo como em expansão. Depois dele, a ideia de que vivemos em uma realidade em constante transformação tornou-se parte do imaginário coletivo. Einstein ensinou não apenas aos físicos, mas à humanidade inteira, que a imaginação é tão poderosa quanto a lógica. Sua herança está nos livros escolares, nas equações da física moderna, mas também nos filmes de ficção científica, nas metáforas da arte e na maneira como cada um de nós encara o mistério da existência. Ele nos deu a liberdade de imaginar sem medo, provando que a realidade pode ser maior do que parece.